Cara, você já percebeu que antes mesmo de você experienciar alguma coisa, algum sentimento, você já tá analisando o que você tá sentindo? Tipo, por que eu tô assim? O que eu tô sentindo? Será que eu tô sendo exagerada? A emoção, ela nem começou a ser vivida e você já tá tentando racionalizar ela, enquadrar ela em algum lugar, explicar, justificar o que você tá sentindo. É como se sentir de verdade fosse perigoso demais. E pensar sobre o que sente fosse muito mais seguro. E realmente, talvez pensar mais sobre o que sente e evitar sentir seja assim, muito mais seguro, só que também é muito mais solitária, né? Sabe por que a gente pensa demais sobre as coisas que a gente está sentindo? Porque a gente tem medo de perder o controle das coisas, né? E, e cara, eu me vejo muito nisso, tá? Eu me vejo muito nisso. Sabe o medo de se entregar demais, de se expor demais, de parecer uma pessoa fraca, de sofrer e não saber sair depois daquilo? Porque sentir demais, muita intensidade, sempre é visto como um sinal de fraqueza, né? Não é algo muito bem visto. Pessoas intensas geralmente costumam ser pessoas não admiradas, né? E aí o seu cérebro, né? Tentando te proteger de toda essa intensidade, né? De sentir tudo isso, ele acaba pegando todos os seus sentimentos e colocando cada um em uma caixinha com um nome e uma explicação. Só que o problema é que os sentimentos eles não podem ser colocados em caixinhas. E aí quando você tenta entender tudo o que você está sentindo, esses sentimentos eles se transformam em uma teoria, com uma base teórica mesmo ali, com uma explicação daquilo que você está sentindo. E a experiência é deixada de lado. Porque tudo fica no campo das ideias, né? Tudo fica no campo do pensamento mesmo, né? E não das emoções, não do sentir mesmo, de fato, né? Não de experienciar. No fundo, quando a gente está racionalizando alguma coisa, é a gente se sabotando, né? Dizendo que a gente não vai se machucar porque a gente está entendendo tudo, a gente pensou em tudo, a gente sabe de tudo, a gente está entendendo tudo, então a gente não tem como se machucar, né? E aí a gente cai nesse erro de achar que a gente não está se machucando só porque a gente entende o que a gente está sentindo e tá tudo aqui muito bem interpretado na nossa cabeça, né? E aí, né, ao longo do tempo, a gente percebe que entender o que está acontecendo de fato no nosso coração na verdade, o coração não sente nada, né, gente? Vocês sabem disso. Mas a gente tem o costume, né, no senso comum de falar que é o coração que tá sentindo, né? Enfim, galera. O ponto é que, cara, a gente só tá adiando a dor. A gente tá sentindo dor. Toda vez que você se limita, toda vez que você se prende, toda vez que você não se permite, você tá se machucando, cara. Não tem como negar isso. Até o momento que você percebe que entende todas as suas emoções. Só que você não tá se permitindo viver nenhuma, experienciar nenhuma, né? Expor nenhuma. Você fala muito bem sobre autoconhecimento, com palavras bonitas, né? Só que quando chega ali na parte dos seus sentimentos, você trava, né? Você não se permite, né? Você consegue explicar muito bem o que você sente, só que você não se permite sentir. E aí a distância daquilo que você é e daquilo que você mostra para as outras pessoas vai crescendo, né? Vai crescendo. Cada vez que você se anula, né? Cada vez que você demonstra aquilo que você não é, essa distância vai crescendo entre o que você é e o que você demonstra. Você se torna uma pessoa rígida, com relações rasas, com pouco afeto, com pouco carinho, com pouco cuidado. E você entrega tudo isso muito pouco e recebe tudo isso muito pouco também. Porque as outras pessoas, elas não veem liberdade para expressarem tudo aquilo que elas sentem por você. Porque você não dá essa liberdade para elas. A partir do momento que você se esconde. E que você não dá essa liberdade nem mesmo para você mesmo. E a sua vida parece que tá organizada, né?
Parece que você tem controle nas mãos, parece que você tá lidando com tudo muito bem. Só que a sua vida tá fria, a sua vida tá vazia. Tem um buraco ali gigantesco, faltando muita coisa, faltando muito afeto, faltando muito carinho, faltando muita reciprocidade, sabe? Você sabe disso. Você sabe que você sente isso, independente de mostrar ser uma pessoa fria ou não para as outras. Ser uma pessoa calculista, racional ou não para as outras. Cara, viver só da cabeça para cima é sobreviver, você não tá vivendo nada. O seu corpo todo tá sendo anulado, tudo aquilo que você sente tá sendo anulado em prol da sua racionalidade, sabe? Em prol daquilo que você fica pensando, cara. Para de pensar e vive, mano. Vive, se permite viver. Por mais que a razão te proteja, ela também te isola do outro e de você também. Sabe, você anula os seus sentimentos, você anula os sentimentos das outras pessoas por você. Olha o quanto isso te faz mal, cara. Olha o quanto isso te faz mal. E isso é uma autocrítica, tá? Porque eu também racionalizo demais as coisas. E eu exatamente estou falando sobre esse conteúdo aqui, sobre esse assunto, para pensar também para mim. As coisas que eu falo aqui no canal não é só para vocês, a gente faz um raciocínio junto sobre as coisas. A gente faz uma reflexão junto sobre as coisas, sabe? E são coisas assim que, claro, eu também reflito bastante sobre, né? Tudo que eu trago aqui no canal são autorreflexões também, né? Principalmente no momento que eu tô de autoconhecimento, né? E de fato entendendo o quanto a racionalidade tem me prejudicado ao longo da minha vida inteira, né? E agora eu tô tentando trabalhar mais essa parte emocional minha, sabe? Demonstrar um pouco mais, né? Eu consigo demonstrar bastante na minha vida romântica, mas fora da minha vida romântica, né? Quando eu não tô com a minha namorada, né? Em outras relações de amizade, família, essas coisas, pra mim é muito difícil ainda deixar esse lado racional e colocar ali em primeiro plano esse lado emocional, sabe? Mas também não sei, cara. Eu acho que anular completamente a racionalidade é impossível. Bem como anular completamente as emoções é impossível, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essas coisas, sabe? É como se você sentisse com consciência, sabe? Acho que é isso, sentir com consciência. Ter consciência do que você sente, mas sentir de fato. Se permitir sentir de fato, experienciar aquilo de fato, né? Até porque, como a outra pessoa vai agir em relação àquilo, não tem a ver com você. Você tem que ser verdadeiro com o que você sente. Você tem que demonstrar a verdade para as pessoas, ser sincero com elas, né? E agora, como a pessoa vai lidar, o que ela vai fazer com isso, com essa intensidade, com essa sinceridade que você demonstrar, aí é particular dela. Você não tem a ver com isso. Você não tem que anular a sua verdade por causa de outras pessoas, entende? Porque como é que você vai controlar como cada pessoa vai interpretar aquilo que você está dizendo, aquilo que você está sentindo? Entende? Não tem como. Você tem que focar em você. Sentir, é claro que pode doer. E pode doer muito, principalmente quando não é um sentimento recíproco, né? Só que negar o que você sente dói muito mais e por muito mais tempo, cara. Então, pelo menos seja verdadeiro com você, com a pessoa que você está sentindo, sabe? Seja verdadeiro. Busque sempre a verdade, a sinceridade, sabe? O que vem como consequência, você não tem como controlar. Você não tá na cabeça de todo mundo. Você não tem como controlar os pensamentos e as atitudes de todo mundo, as interpretações de todo mundo. Então foque em você. Então, cara, da próxima vez que você sentir alguma coisa, tenta não já ir direto buscar uma explicação para aquilo. Tenta sentir um pouquinho, ver como que é sentir aquilo, sabe? Como você se sente com aquela experiência, com aquela emoção. Porque o medo de sentir é, no fundo, o medo de viver aquilo, sabe? Muitas vezes é isso. E, cara, viver de verdade é quando a gente perde o medo. E quando a gente para de se esconder daquilo que sente. Quando a gente não precisa mais se esconder de nada, sabe? Que vem de nós mesmos, assim. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma.
Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.